E agora, para o início da segunda parte da manhã e provavelmente à tarde, a gente deve continuar a falar sobre isso ainda também, eu vou abordar um pouquinho mais sobre os vasodilatadores. Então, como eu falei no começo da aula, a suplementação aqui geralmente ela está dividida por classe de compostos. Agora a gente vai falar um pouquinho mais da classe dos vasodilatadores em si. Eu trago essa imagem aqui, uma imagem bem clássica do Frank Graff, na época ele era atleta da Universal, porque geralmente quando a gente aborda sobre vasodilatadores, muitas pessoas pensam nessa questão estética em si, né? De ver mais veias, aumentar o calibre da veia e por aí vai. Mas na nutrição esportiva, quando a gente fala de vasodilatador, esse objetivo estético não é o nosso intuito, digamos assim. A lógica de utilizar um vasodilatador no âmbito do esporte é tentar, com esse aumento da vasodilatação, melhorar tanto o desempenho no treino, como também auxiliar na recuperação muscular. A questão estética, talvez ela ocorra, se a pessoa tiver com um percentual de gordura muito baixo, a pele muito fina, talvez ao usar um vasodilatador ela aumente um pouquinho essa vasodilatação, mas não é o objetivo com a suplementação. Então, quer a pessoa esteja no off-season ou no pré-contest com mais ou menos gordura, pele mais grossa ou mais fina, a gente pode fazer o uso do vasodilatador porque o objetivo estético aqui não nos interessa. O objetivo é justamente melhorar o desempenho e auxiliar na recuperação muscular em si. Dos vasodilatadores, um dos mais conhecidos e até o mais utilizado e presente nos pré-treinos nacionais é a nossa arginina. A arginina é um aminoácido classificado como condicionalmente essencial ou como não essencial, né? O nosso corpo produz a arginina endogenamente, mas em algumas situações de mais agravo, onde o consumo de arginina é muito grande, a gente precisa da sua ingestão através da alimentação. Por isso tem literatura que classifica ela como um aminoácido condicionalmente essencial. O objetivo dela seria aumentar a vasodilatação e também tem algumas pessoas que utilizam a arginina pensando no aumento de GH. Vou falar depois a via relacionada a isso, mas se vocês pegarem os GH Boosters que nós temos aí à venda, geralmente eles têm na sua composição a arginina, porque ela poderia, em teoria, causar uma alteração também nos níveis de GH. Com relação à questão do efeito de vasodilatação da arginina, por que a arginina pode aumentar a vasodilatação? Quando a gente consome a arginina, ela pode tomar alguns rumos no nosso organismo. Um desses rumos é sofrer ação de uma enzima chamada arginase, que converte essa arginina em ureia e ornitina, que é essa via aqui. E o outro rumo que ela pode tomar é ela sofrer ação de uma outra enzima chamada óxido nítrico sintetase, que é essa ENOS, tem inclusive alguns subtipos dessa enzima. E essa óxido nítrico sintetase, ela converte a arginina em citrulina e em óxido nítrico, que é esse NO. E é justamente esse óxido nítrico, esse NO, o gás que seria responsável pelo aumento da vasodilatação. Então, de maneira mais resumida, por que a arginina pode aumentar a vasodilatação? Porque a arginina é uma precursora de óxido nítrico. E o óxido nítrico é um gás de uma meia-vida muito curta que causa a ativação de algumas vias específicas que são correlacionadas com o aumento da vasodilatação. De maneira um pouquinho mais detalhada, por que esse óxido nítrico pode aumentar a vasodilatação? Esse óxido nítrico produzido lá na célula endotelial, ele pode migrar para a célula muscular e ativar a enzima que nós chamamos de guanilato ciclase. Essa guanilato ciclase, ela catalisa a conversão ou de GTP ou de GDP em GMP cíclico. Esse GMP cíclico aqui, ele é um segundo mensageiro. Ele tem algumas funções no nosso organismo. Uma das funções desse GMP cíclico é ativar uma proteína chamada de proteína sinase G, que é essa PKG aqui. E essa proteína sinase G, ela reduz a entrada de cálcio na célula, causando um estado de relaxamento, de vasodilatação. Então, de maneira um pouquinho mais minuciosa, por que esse óxido nítrico pode aumentar a vasodilatação? Porque ele ativa a enzima guanilato ciclase, aumentando a concentração de GMP cíclico. Esse GMP cíclico causa a ativação da proteína sinase G, que faz a fosforilação aqui dos canais de cálcio, diminuindo a entrada de cálcio na célula e causando maior estado de relaxamento, de vasodilatação. Esse é um mecanismo um pouquinho mais detalhado. Esse óxido nítrico, pessoal, na literatura é muito correlacionado, o aumento na sua produção, com melhor no desempenho esportivo por algumas vias. Esse óxido nítrico na literatura ele já é muito vinculado com uma redução do gasto energético para a produção de força. Quando a gente fala de redução do gasto energético para a produção de força, seria basicamente a pessoa produzir a mesma força naquele exercício, só que com um custo energético menor, precisando de menos. Por que esse óxido nítrico é associado com melhor de desempenho esportivo, pessoal? Um dos motivos que a literatura mostra é que esse aumento de óxido nítrico reduz o gasto energético para a produção de força. Ou seja, para eu produzir a mesma força naquele exercício, a geração de energia, o gasto de ATP seria menor. E isso é vantajoso, porque quando eu quebro o ATP para geração de energia, eu gero íons hidrogênio e gero fosfato inorgânico.
Tanto esses íons hidrogênio como esse fosfato inorgânico estão correlacionados com fadiga precoce. Consequentemente, ao reduzir o gasto energético para a produção de força, eu posso diminuir também a produção desses metabólitos que são associados à fadiga precoce. Esse aumento de óxido nítrico também é correlacionado com uma redução do custo de oxigênio no exercício, que é associado com uma prolongação do tempo até a fadiga. Tem alguns estudos que mostram que esse óxido nítrico também auxilia no processo de ressíntese de creatina fosfato. Quando eu tenho um aumento de óxido nítrico, a minha capacidade de ressintetizar creatina fosfato durante o exercício também aumenta. E o próprio óxido nítrico aqui pode auxiliar no processo de contração muscular. Ele influencia na atividade de algumas proteínas envolvidas no metabolismo do cálcio e poderia auxiliar também na contração muscular durante o exercício. Então, esse aumento de óxido nítrico seria promovido pela arginina, poderia auxiliar em todas as questões, reduzindo o custo de oxigênio, reduzindo o gasto energético para a produção de força, auxiliando no processo de contração muscular, aumentando a própria capacidade de ressíntese de creatina fosfato e até preservando mais o estoque de creatina fosfato. Porque se eu reduzo o gasto energético para a produção de força, o gasto daquela creatina fosfato para a geração de ATP poderia ser menor também. Isso poderia causar no exercício um aumento do tempo até a exaustão, uma maior potência. Quando eu falo de exercícios de duração mais prolongada, prolongar o tempo de duração até a fadiga, aumentando a distância percorrida. Então isso aqui seria correlacionado com melhor no desempenho, na musculação geralmente traduzido com aumento do número de repetições até a falha, e tem até alguns estudos com vasodilatadores mostrando um possível aumento de força. Isso é mais vinculado ao nitrato, que a gente vai falar depois. Com relação à questão de GH, por que a arginina poderia influenciar nos níveis de GH? A arginina pode causar uma inibição da produção desse hormônio aqui, ó, que é a somatostatina, um hormônio produzido lá no hipotálamo. E a somatostatina age diminuindo a produção de GH na nossa pituitária. Então, quanto maior for o nível de somatostatina, menor tende a ser o nível de GH. A arginina, como ela pode atuar inibindo a produção de somatostatina, ela poderia causar também um aumento na liberação de GH. E como nós vamos ver depois, isso ocorre, a arginina agudamente realmente causa um pico na produção de GH, mas depois vou demonstrar para vocês que é uma alteração aguda, que tem pouca relevância clínica, então pensando em melhora da composição corporal isso não vai ocorrer, mas que a arginina realmente influencia de forma aguda nos níveis de GH no plasma, isso a literatura já nos mostra.